A Bíblia não fala de Deus, afirma com convicção Mauro Bilino, renomado autor e tradutor das Sagradas Escrituras do hebraico massorético, aramaico e grego antigo para o italiano. Durante sua participação famosa no podcast Muscio Selvaggio em 2020, ele rapidamente ganhou notoriedade graças às suas teses bem fundamentadas que questionam a representação da figura de Deus nos textos sagrados das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. E se, conforme afirma Bilino, a Bíblia de fato não fala de Deus, surgem as perguntas: quem é o Deus da Bíblia? E além disso, se a Bíblia não se trata da criação do universo e do homem, sobre o que ela fala realmente? Neste vídeo, tentaremos fornecer um breve resumo das teses de Mauro Bilino, bem como das críticas levantadas ao longo do tempo em resposta às suas declarações, com a intenção de refutá-las, expressando no final uma ideia conclusiva. Quando perguntado a Mauro Bilino por que a Bíblia não fala de Deus, ele responde: a Bíblia nunca foi pensada para falar de Deus. Ele afirma que, apesar de mais de 2000 anos de pesquisa e interpretação dos textos sagrados, ainda não sabemos com certeza quem são os verdadeiros autores originais da Bíblia. Temos à disposição várias versões da Bíblia, muito diferentes entre si, escritas ao longo de vários séculos. No entanto, não sabemos com certeza quais são os textos originais, nem como eram lidos originalmente. E, apesar de todas as lacunas que temos, muitos se arrogam o direito de afirmar que os autores da Bíblia foram realmente inspirados por Deus, afirma ele. Segundo ele, a Bíblia é um dos muitos livros que a humanidade escreveu ao longo da história. A Bíblia é o conjunto de livros em que o povo de Israel contou os eventos de seu passado e a relação com seu governante, conhecido na Bíblia pelo nome de Javé. É a história de um pequeno povo que vivia em um pequeno território. A história de Israel e de seu governante. Uma história que não teria nada a ver com o resto de nós, afirma ele. Bilino então prossegue: o governante Javé foi artificialmente transformado em um deus espiritual pelos teólogos dos séculos posteriores. E o problema mais crucial, segundo ele, não reside no fato de não sabermos quem são os verdadeiros autores da Bíblia, nem que esta tenha sido modificada milhares de vezes por inúmeros copistas, mas no fato de não sabermos como ler a Bíblia hebraica em primeiro lugar. Ele continua: a Bíblia original em hebraico não contém vogais. Portanto, o significado das palavras só pode ser intuído pelo contexto. As vogais foram adicionadas apenas 1000 anos depois para simplificar o processo de leitura, dando assim um significado muito artificial e interpretativo. Em conclusão, segundo ele, a Bíblia hebraica permanece até hoje uma obra de conjectura. Incerta tanto na interpretação literal quanto na religiosa, e fornece um exemplo muito concreto para demonstrá-lo. Bilino ilustra como esta palavra hebraica, transcrita como TVL, pode ser vocalizada e pronunciada como Tevel, com significado de mundo, universo. No entanto, com a adição de outro ponto, a mesma palavra torna-se Tevel, assumindo o significado de abominação, perversão. Consequentemente, simples erros na interpretação dos pontos vocálicos podem criar enormes contradições na Bíblia, levando os crentes a acreditar ou fazer coisas erradas. Bilino afirma que suas traduções seguem um único princípio: a regra do vamos fingir que o que está escrito na Bíblia e o que os autores escreveram corresponde a 100% ao que pretendiam dizer, sem qualquer interpretação teológica. Ele continua: porque os teólogos aplicam exatamente o mesmo princípio. Fingem que a Bíblia fala de um Deus espiritual e modificaram este livro para fazê-lo coincidir com a sua narrativa religiosa e com as suas expectativas cosmológicas e filosóficas da época. A tese principal de Mauro Bilino é baseada na tradução de alguns termos-chave,
propondo uma interpretação literal da Bíblia através da substituição dos termos teológicos ou incertos pelas suas transliterações hebraicas. Seguindo este guia, você pode verificar por si mesmo as afirmações de Bilino com uma Bíblia impressa ou online. Segundo ele, ao ler a Bíblia, deveríamos substituir Deus por Elohim, substituir Senhor ou Eterno por Yahvé, substituir Altíssimo por Elion, o chefe dos Elohim, substituir Deus Onipotente por El Shaddai, substituir Espírito por Ruach, substituir Glória por Kavod. Segundo Bilino, a tradicional interpretação teológica do termo hebraico comumente usado para indicar Deus é uma interpretação imprecisa do termo Elohim. Este, na verdade, é um termo plural que se refere literalmente a deuses ou figuras de autoridade. A Bíblia frequentemente utiliza este termo no singular como Eloá, que deriva de El, e que mais tarde se tornou Alá para os muçulmanos. Muitos teólogos interpretariam Elohim como um plural majestático, uma interpretação que Bilino questiona. Ele defende que a tradução exata de Elohim deveria permanecer no plural. Ademais, Bilino afirma que Elohim, dependendo do contexto, pode referir-se a Javé, mas também a divindades estrangeiras, como o deus moabita Quemos, a deusa sidônia Astarte, anjos e até figuras humanas como juízes ou reis. Surge então uma pergunta intrigante. Poderia Javé ser apenas um rei transformado em Deus pelo seu povo? Analogamente, pode-se citar o rei dos reis persa, Xerxes, ou a figura do faraó para os antigos egípcios. Seria isso só um caso de everemismo? Uma história real ampliada até se tornar uma lenda e, posteriormente, em uma religião? Os reis, ao longo da história, sempre tentaram convencer seus súditos de sua natureza divina para justificar a sua própria autoridade, dado que a probabilidade estatística de alguém se tornar um rei entre milhões de pessoas é quase nula. Até hoje, de fato, os reis afirmam ser escolhidos por Deus, como observado durante a recente coroação do rei na Inglaterra. Segundo Bilino, algumas seções da Bíblia podem sustentar esta tese, como no capítulo 32 do Deuteronômio, versículos 8 ao 9 e 12. No capítulo 32 do Deuteronômio, versículo 8, seguindo as regras de Bilino, substituímos Altíssimo por Elion, significando aquele que se encontra acima de, provavelmente uma figura representando o mais alto grau do exército, ou seja, o general. Nos textos hebraicos mais antigos, quanto ao versículo 9, não se menciona que o território foi dividido entre os filhos de Israel, mas entre os filhos dos Elohim. Consequentemente, Elion estava dividindo o território entre os filhos dos Elohim. A Javé, nesta divisão, foi atribuído o povo de Israel, enquanto outros territórios foram destinados a outros Elohim, como Quemos, Milcom, Dagon, Astarte, divindades estrangeiras ou governadores de terras estrangeiras. No capítulo 32 do Deuteronômio, versículo 12, observa-se que Javé estava sozinho ao guiar Israel sem a companhia de nenhum outro deus ou Elohim estrangeiro. Portanto, surge a questão: mas como poderiam existir outros deuses se, supostamente, Javé é o único Deus? Isso sugere que no primeiro mandamento da Bíblia hebraica, "Não terás outros deuses diante de mim", Javé estava bem ciente da existência de outros deuses e Elohim que governavam outros territórios e, por isso, não deseja que se siga ninguém além dele. Segundo ele, o capítulo 82 dos Salmos, versículo 1, desferiria o golpe final na teoria teológica do plural majestático. Aqui, Javé se levanta durante uma assembleia divina, cercado pelos outros deuses e Elohim, demonstrando que Elohim não é um, mas muitos, porque, obviamente, Deus não pode sentar-se sozinho em uma assembleia divina. O conceito de Deus como uma entidade onipotente e onisciente é, segundo Bilino, uma ideia teológica baseada em conjecturas extrafilosóficas cosmológicas. No entanto, ele argumenta que esses conceitos são frequentemente contraditos pela própria Bíblia. Por exemplo, no capítulo 18 do Gênesis, versículo de 1 a 5, ele ressalta que, no hebraico bíblico,
não existe o conceito de aparecer do nada, mas sim de um movimento físico, vir. Quase tudo que é traduzido como espiritual no texto original em hebraico refere-se a aspectos físicos. E se, de fato, Deus aparece, questiona Bilino, por que ele precisaria de água para lavar os pés? Os pés de Deus ficaram sujos de areia por ele ter caminhado sobre ela? Por que Deus precisaria beber, comer e descansar como os mortais? E quando Deus revela a Abraão sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 18 do Gênesis, versículo 20 e 21, Abraão tenta persuadir a Deus a não exterminar os habitantes de Sodoma e Gomorra, afirmando: talvez haja 50 justos na cidade. Realmente pretende eliminá-los? Realmente exterminará o justo com o ímpio? A isso, Deus responde: se em Sodoma encontrar 50 justos dentro da cidade, por amor deles, perdoarei toda a cidade. Em seguida, Abraão propõe: e se houver 45 justos, você os exterminaria mesmo assim? Deus responde que não. Abraão continua, perguntando: e se houver 40? E Abraão prossegue assim até que, após inúmeras negociações, convence Deus a poupar a cidade se encontrar pelo menos 10 pessoas justas. Se em Sodoma encontrar 50 justos, perdoarei toda a cidade. Como assim se? Bilino, então, levanta uma questão. Se Deus é onisciente, por que a Bíblia sugere que ele não sabe quantos justos há em Sodoma e Gomorra? Deus não pode sondar as almas das pessoas? Por que esse detalhe parece escapar-lhe? Ele também sustenta que, com o termo justos, como citado no capítulo 17 de Gênesis, versículo de 10 a 12, refere-se a pessoas circuncidadas, símbolo da aliança com Javé. Por essa razão, Javé precisaria verificar pessoalmente o estado de circuncisão de cada um. Isso explicaria porque Javé não sabe de antemão quantas pessoas são justas na cidade, já que a circuncisão, sendo um símbolo oculto da aliança, necessitaria de uma verificação física. Referindo-se ao capítulo 15 de Samuel, versículos 2 e 3, Bilino sugere que o comportamento de Javé parece mais de um general militar do que de uma divindade amorosa e compassiva. Nestes versículos, destaca-se que a principal preocupação de Javé parece ser a guerra, adotando métodos muito brutais e utilitários para defender e expandir a terra de Israel, sem se importar com as perdas humanas que suas decisões possam acarretar. A interpretação literal da Bíblia hebraica por Mauro Bilino constitui o aspecto mais controverso da sua pesquisa. Ele defende que, se tomarmos as afirmações presentes na Bíblia como verdadeiras, evitando interpretações teológicas e metafóricas e considerando todos os eventos como reais, como Jesus andando sobre a água, chegamos à conclusão de que uma civilização desconhecida, chamada Elohim, pode ter chegado ao nosso planeta e combinado seu DNA com o nosso durante o período em que ainda estávamos nos diferenciando dos hominídeos, visando perpetuar a sua própria espécie. Ele reforça essa tese ao comparar a Bíblia hebraica com as mitologias de outras civilizações antigas, concluindo que todas as civilizações antigas nos dizem que fomos criados pelos filhos das estrelas. Bilino argumenta que o hebraico bíblico não contém palavras para descrever conceitos abstratos como a criação do nada ou o conceito de eternidade. Ele destaca que a Bíblia começa com Bereshit, que deveria ser interpretado como no início desta história, ao invés de no princípio Deus criou o céu e a terra. Adotando a regra do vamos fingir que, Bilino sugere que, no início, uma espécie desconhecida chamada Elohim pode ter chegado ao nosso planeta, estabelecendo um jardim botânico fechado, o Jardim do Éden, situado entre a Anatólia e o Mar Cáspio. Segundo essa interpretação, os Elohim teriam então retirado Adão do mundo exterior, um hominídeo, sem criá-lo ex nihilo, e o colocado para trabalhar no Éden. Posteriormente, teriam criado Eva, clonando o DNA de Adão a partir de uma costela ou da crista ilíaca dele, em resposta ao comportamento de Adão, que mantinha relações sexuais com todos os animais no Jardim do Éden. Ele afirma que os Elohim criaram os seres humanos utilizando seu tselen,
um componente que continha sua imagem e que era Tsalon, ou seja, extraído dos jovens machos Elohim. Nesse processo, os Elohim purificaram seu sangue, extraíram o Tselem e o injetaram no Homo erectus para criar o Homo sapiens. Como alternativa, os Elohim, mencionados como os filhos de Deus no capítulo 6 de Gênesis, versículos de 1 a 3, teriam compartilhado seu DNA por meio de relações sexuais com nossos antepassados. Os primeiros seres humanos da Bíblia viviam mais de 900 anos, mas quando os Elohim cessaram o compartilhamento do seu patrimônio genético, a expectativa de vida humana reduziu-se para 120 anos. Segundo Bilino, não existe apenas um, mas vários jardins do Éden, como exemplifica o Jardim de Alcino, descrito na Odisseia de Homero, um local onde não há alternância entre o verão e o inverno e onde a comida é produzida de maneira contínua e artificial. Ele também sustenta que os Elohim podem ter modificado muitas culturas, como o trigo, anteriormente não comestível, para torná-lo adequado ao consumo humano. Eles poderiam ter usado, por exemplo, o Agrobacterium para modificar as batatas na América do Sul, sempre com o mesmo propósito. Segundo ele, até as ovelhas teriam sido criadas geneticamente. Ele questiona: não é estranho que as ovelhas precisem do homem para sobreviver? Se não cortarmos sua lã a cada 3 meses, elas morreriam por asfixia e pelo calor, já que sua lã cresce continuamente. A ovelha foi criada para nós, afirma ele. Uma característica peculiar dos Elohim, segundo ele, é que eles gostam do aroma de gordura queimada, como em Levítico, capítulo 3, versículo 16. Bilino observa que o aroma de gordura queimada é uma característica também muito difundida na mitologia grega e comum a todas as mitologias do mundo. Outra característica relevante apontada por Bilino é o uso de tecnologia avançada pelos Elohim. Como descrito na Bíblia, em Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23, Moisés pede para ver a glória de Deus, pois Moisés não consegue percebê-la olhando diretamente para ele. Bilino sugere que a palavra glória deve ser deixada não traduzida, usando a transliteração kavod, e que o contexto deve fornecer o significado. O contexto revela que o kavod de Deus é um veículo físico tão poderoso que pode matar quem quer que o veja. Além disso, Deus não é capaz de controlar seu kavod por completo. Consequentemente, quando Moisés desce da montanha, seu rosto aparece queimado devido à exposição, apesar dele ter se escondido atrás de uma rocha. No capítulo 16 de Êxodo, versículo 10, o kavod é então visto em uma nuvem, o que indica que o kavod de Deus também pode voar. Em seu livro, A Queda dos Deuses, Mauro Bilino afirma que os querubins são veículos semelhantes a motocicletas voadoras, nos quais os Elohim se sentam. Os serafins, por outro lado, seriam geradores de luz dentro das habitações dos Elohim, enquanto a Arca da Aliança seria um gerador de eletricidade. Ele também menciona que, em muitas ocasiões, os Elohim teriam usado armas de destruição em massa, como bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Um exemplo disso, segundo ele, seria a destruição de Ur e das cidades de Sodoma e Gomorra, descrita no capítulo 19 de Gênesis, versículos 12 a 29. Segundo Bilino, a Bíblia é apenas um dos muitos livros que civilizações antigas, como os hebreus, compuseram ao longo de suas histórias. Nossos criadores são denominados Elohim na Bíblia, Theoi pelos antigos gregos, Deva pelos indianos, Anunnaki pelos sumérios, Aesir na mitologia nórdica e Viracocha na mitologia inca. Você pode considerar o conteúdo desses livros como falso ou pura fantasia, observa ele, mas como explicar que todas essas civilizações chegaram à mesma conclusão? Por que insistem que viemos de cima? Que somos filhos das estrelas? Bilino então ressalta: devemos considerar o aspecto literal da Bíblia, independentemente de sua interpretação teológica, porque a Bíblia fala de muitos Elohim, mas de nenhum Deus. O aspecto literal da Bíblia provou ser fundamental na análise dos eventos históricos do nosso passado.
descobrimos a existência da civilização hitita, precisamente porque era mencionada na Bíblia. Ele depois argumenta: é importante manter a mente aberta, não importa o quão absurda possa parecer uma certa ideia. O que conta é tentar obter o maior número de respostas possível. Henry Schliemann foi ridicularizado por acreditar que a Ilíada e a Odisseia contavam histórias verdadeiras, mas ao descobrir a cidade de Troia, a cidade disputada entre troianos e aqueus na Ilíada, todos tiveram que o reconsiderar. E Heinrich Schliemann encontrou a cidade de Troia precisamente seguindo o método do fingimos que. Se ele tivesse a mesma arrogância dos outros arqueólogos, Troia nunca teria sido descoberta, afirma ele. A Bíblia hebraica, diz ele, é um livro que não tem nada a ver conosco. Deveria concernir apenas aos judeus, pois é um texto que os judeus escreveram para si mesmos. Este livro foi então injustamente e inadequadamente adotado, relido, reinterpretado e explicado novamente pelos teólogos. No entanto, quanto mais se lê a Bíblia e mais se estuda a teologia, mais entendemos que a teologia fala como se a Bíblia não existisse. O que mantém a Igreja viva, afirma ele, é o fato de que, embora a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo, também é o menos lido, e aqueles que além limitam-se a poucos capítulos ou versículos, infelizmente já filtrados pela educação teológica, sustenta ele. Em seu livro O Falso Testamento, Bilino dedica um capítulo à crueldade presente na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, intitulado O Horror Bíblico, onde lista algumas das partes mais perturbadoras e inesperadas que podem ser encontradas na Bíblia. No capítulo 31 de Números, versículos 17 e 18, Deus pede para matar todos os homens e todas as mulheres que tiveram relações com homens, reservando para si mesmos apenas aquelas que são virgens. E finalmente, no capítulo 31 de Números, nos versículos 35 ao 40, após a guerra com os Midianitas, Deus recebe um butim de guerra, totalizando 675 ovelhas, 72 bois, 61 asnos e 32 mulheres virgens. Porque um Deus onipotente, onisciente e autossuficiente precisa de centenas de animais e de 32 mulheres virgens? Deixemos que os crentes respondam, afirma ele. As afirmações de Mauro Bilino receberam uma enxurrada de críticas de todos os lados. Contudo, a maior parte desses ataques direciona-se mais à sua pessoa e ao seu passado do que às suas pesquisas nos campos linguístico e histórico. Alguns dos pontos mais destacados incluem: acadêmicos em hebraico bíblico concordam que o termo Elohim é plural, porém, há uma divisão significativa entre aqueles que defendem que permaneça plural e aqueles que prefeririam que fosse interpretado no singular. Os defensores da tese pluralista argumentam que Elohim é o plural porque poderia representar a transição do politeísmo para o monoteísmo, a fé no único Deus, Javé. Essa ambiguidade poderia até ter contribuído para a criação do conceito da Trindade, e as atrocidades atribuídas a Deus no Antigo Testamento poderiam ser justificadas, segundo alguns, como ações necessárias que Deus realiza pelo bem de sua criação. Contudo, questiona-se por que tais ações seriam necessárias se, teoricamente, Deus criou um universo perfeito, nos levando assim ao problema filosófico do mal. Os acadêmicos concordam com Bilino que a Bíblia foi redigida pelos hebreus para documentar as crônicas de seu passado, um processo comum a muitas civilizações ao longo da história. No entanto, há um considerável desacordo entre cientistas, teólogos e Bilino a respeito da validade da Bíblia, bem como de qualquer outro livro sagrado, como fontes de pesquisa para a investigação científica. De fato, tanto a crença teológica do criacionismo bíblico quanto a teoria dos astronautas antigos, que críticos atribuem a Bilino com base em suas entrevistas, livros e vídeos online, estão em claro contraste com a teoria científica da evolução por seleção natural, aceita pela grande maioria da comunidade científica por fornecer uma explicação clara e abrangente do desenvolvimento da vida em nosso planeta.
Arqueólogos afirmam que não há vestígios de uma suposta civilização alienígena, como o Kavod, o Ruach ou veículos que tais Elohim teriam utilizado. Além disso, propor tais hipóteses equivaleria a menosprezar as técnicas extraordinárias, primitivas, mas ainda parcialmente desconhecidas, que nossos antepassados utilizaram para construir grandes megaestruturas como pirâmides, zigurates e monólitos. O renomado químico italiano Dario Bressanini também refutou a teoria do grão alienígena de Bilino, segundo a qual os Elohim teriam modificado geneticamente o trigo no Oriente Médio 10.000 anos atrás para torná-lo adequado ao consumo humano, argumentando que mutações no DNA das plantas ocorrem aleatoriamente e não podem ser atribuídas a intervenções alienígenas. Críticos de Dario questionam, contudo, por que exatamente na Mesopotâmia, o berço da civilização humana, por que os sumérios surgiram exatamente ali? No entanto, tal questionamento ignora todos os outros fatores geográficos, como a proximidade aos rios e o fato de ter se desenvolvido ali e não em outros lugares do mundo, o que demonstra que aquela era a área mais adequada para o assentamento humano naquela época. Os críticos mais ferrenhos das teorias de Mauro Bilino sustentam que o problema fundamental de suas ideias reside em uma metodologia de pesquisa muito superficial e pouco acadêmica. Isso seria evidente, argumentam, em uma declaração de Bilino feita durante um debate público na cidade italiana de Turim, em que apresentou uma foto do templo de Luxor no Egito, alegando que tal foto parecia representar um espermatozoide saindo do pênis do deus Amon-Ra, no qual Bilino questiona como que os egípcios poderiam conhecer a forma dos espermatozoides milhares de anos antes da invenção do microscópio. E então afirma: isso é prova irrefutável de que os alienígenas estavam compartilhando sua tecnologia com nossas civilizações antigas. Tais declarações parecem sugerir que Bilino não estava apenas especulando sobre a possibilidade de que o que está escrito na Bíblia pudesse ser verdade, mas acreditava realmente que as histórias antigas eram reais. Contudo, sua teoria foi prontamente refutada por especialistas egiptólogos que interpretaram um pictograma para ele. E este é o resultado. Os pictogramas representados são, respectivamente, um chifre de boi abaixo e uma ânfora derramando água sobre o chifre de boi. A combinação dos dois pictogramas assume o significado de purificação. Este grupo de pictogramas pertence a uma frase completa, escrita de cima para baixo, que representa uma oferta do faraó Alexandre o Grande, quando Alexandre foi coroado faraó do Egito, a divindade Amon-Ra. E a frase completa significa: realize uma purificação com 5 grãos de incenso do Alto Egito, atual sul do Egito. Do ponto de vista científico, as teorias propostas por Mauro Bilino parecem, segundo críticos, pertencer à hipótese pseudocientífica dos astronautas antigos que teriam chegado ao nosso planeta em tempos pré-históricos e dado origem à espécie humana através de seu DNA ou clonagem. Alguns veem um paralelo entre essas afirmações e a religião raeliana, fundada nos anos 70 na França. Essa sustenta que os Elohim, erroneamente identificados com o Deus da Bíblia hebraica, são reais e que os profetas Buda, Jesus, Maomé e Rael tentaram proteger a humanidade do desenvolvimento tecnológico para prevenir um apocalipse nuclear. Segundo essa crença, uma vez alcançada a paz, os Elohim retornariam no futuro para compartilhar suas tecnologias com os humanos, estabelecendo assim uma utopia. No entanto, parece que apenas uma parte dessas ideias coincide com a pesquisa de Bilino. Por outro lado, há muitas pessoas que apoiam suas afirmações sobre a gramática hebraica, entre eles Metatron, um célebre youtuber italiano respeitado por seu canal de história em inglês. Em um vídeo, a partir do minuto 8:40, apresenta teses muito similares às de Bilino. Além disso, um vídeo de esotérica, pertencente ao canal de um rabino judeu, aborda exatamente as mesmas teses, porém enriquecidas com uma ampla gama de artefatos, documentos e até atribui a Javé a etiqueta de o Deus Guerreiro e da Tempestade, com várias estatuetas revelando claramente as feições de Javé. A essa altura,
Javé parece mais um predecessor do deus grego Zeus ou do Deus Pter, o deus pai, o arquétipo do pai dos céus, uma figura desenvolvida por nossos ancestrais mais antigos, os indo-europeus, e que evoluiu ao longo dos milênios, conforme ilustrado pelo canal inglês Religion for Breakfast. Infelizmente, todos os vídeos mencionados estão em inglês. Este vídeo foi criado com o objetivo de fornecer um resumo abrangente das ideias de Mauro Bilino, permitindo que mais pesquisadores avaliem criticamente suas teses, especialmente aqueles em hebraico bíblico. Agradeço a Mauro Bilino por suas hipóteses estimulantes que encorajaram muitos de nós a investigar mais profundamente. Acredito que seus pontos de vista se encaixam bem no contexto da evolução da concepção religiosa ao longo de nossa existência. Embora eu não compartilhe tudo que não esteja estritamente relacionado às suas afirmações de natureza científica. Na descrição do vídeo, você vai encontrar links para o site de Bilino, seu canal no YouTube e seus livros para mais informações. Gostou desse vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outros. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!